Pai solteiro ajuda a mulher na loja e descobre que ela é milionária. A reviravolta é chocante. Lucas nunca imaginou que um dia comum na loja de eletrônicos se tornaria o ponto de virada da sua vida. Seu dia começou como outros: atender clientes, arrumar prateleiras, ajudar a sua filha, Clara, com a lição de casa à noite. Ele se esforçava ao máximo para ser um bom pai e um funcionário dedicado. Mas a verdade era que o cansaço estava começando a pesar em seus ombros. Estava prestes a se perder em pensamentos quando uma mulher entrou na loja. Ela tinha uma presença que chamava a atenção. Alto, cabelo escuro e liso. Vestia um casaco elegante que parecia de marca. O olhar dela, intenso, percorria os produtos como se estivesse à procura de algo, mais do que apenas o smartphone. "Oi, posso ajudar?" ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo que sentiu. "Estou precisando de um celular novo", disse ela com um sorriso enigmático. O jeito como ela falou o fez sentir que havia algo mais ali, algo além da simples compra. Enquanto Lucas lhe mostrava os smartphones, a mulher se apresentou como Sofia. Elas trocaram algumas palavras e, à medida que conversavam, Lucas percebia que havia muito mais por trás daquela fachada simples. O jeito dela, a forma como ela explicava o que queria, tudo parecia envolver uma história não contada. Ele olhava para ela e sentia algo crescendo dentro dele, uma conexão, uma curiosidade. "Você trabalha aqui há muito tempo?" Sofia perguntou com um leve sorriso. Sua voz tinha um tom suave, como música. "Sim, já faz uns anos", ele respondeu, um pouco tímido. "É o suficiente para saber que 90% das pessoas entram só para olhar. Mas você realmente precisa de um celular." Sofia riu, um som que parecia mágico. "Você não sabe o quanto isso é verdade. Meu mundo é complicado. Não se trata apenas de escolher um telefone." Havia uma profundidade em suas palavras que Lucas não pôde ignorar. Sentiu um nó na garganta, uma inquietação em seu peito. "E você? Como é a vida de um pai solteiro?" Lucas hesitou, mas a sinceridade dela o fez abrir seu coração. Conversaram sobre desafios, sobre casar e separar, sobre os medos que ambos tinham. Ele se sentia à vontade com ela, como se a lama que cobria suas inseguranças pudesse, de alguma forma, se dissolver. Na química que surgia entre eles, tudo estava tão perfeito até que o celular dela vibrou, interrompendo o momento. O olhar de Sofia escureceu por um instante. Era como se um vento gelado tivesse cortado a atmosfera quente entre eles. "Desculpe", ela murmurou, mas Lucas já sentia que algo não estava certo. O sorriso dela se esvaiu, e por um segundo, Lucas viu um reflexo de medo em seus olhos. As chamadas se tornaram frequentes. Ele pôde ver seu estado mudando com cada toque. A atmosfera começou a ficar densa, como se uma tempestade estivesse se formando. Lucas sentiu um aperto no peito. "Tá tudo bem? Você parece preocupada." "Só coisas de trabalho", ela disse rapidamente. Mas havia uma fraqueza em sua voz. O que seria essa vida complicada que ela mencionou? Enquanto tentava decifrar os sentimentos dela, seu pai apareceu na loja, e a primeira coisa que notou foi a mulher ao lado do filho. "Lucas, com quem você está falando?" A curiosidade e o julgamento eram inegáveis. E Lucas, apesar da tensão, teve que explicar que era apenas uma cliente. Mas ele sabia que não era apenas isso. E Sofia também sabia. O relógio parecia andar devagar enquanto as expressões mudavam e a pressão se acumulava. Ao mesmo tempo em que a afinidade entre eles crescia, o risco de que tudo aquilo desmoronasse aumentava exponencialmente. No momento em que Lucas se preparava para perguntar mais sobre as chamadas, o celular de Sofia vibrou novamente. Ela olhou rapidamente para a tela. O rosto dela ficou pálido. "Desculpe, preciso atender isso." E com isso, tudo mudou. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia olhou rapidamente para a tela do celular. E ao ouvir a voz do outro lado, seu rosto empalideceu de um jeito que fez Lucas sentir um frio na espinha. Desculpe, preciso atender isso. Ela já estava se afastando, mas não sem deixar um sorriso nervoso que não convenceu Lucas nem por um segundo. Ele a seguiu com um olhar, inquieto. O que poderia ser tão urgente? Enquanto isso, a loja parecia encolher ao seu redor. Lucas percebeu seu pai, que ainda observava a cena com um olhar confuso. O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta. Tentou ignorar a preocupação e se focar no que estava em jogo entre eles. Mas a tensão no ar apenas cresceu. Lucas, seu pai chamou, interrompendo seus pensamentos. Você não está pensando em se envolver com essa mulher, está? O tom crítico era impossível de ignorar. Lucas não respondeu. Ele só conseguia pensar em Sofia e na química que havia entre eles, que agora parecia distante e frágil como um fio de cabelo. Mas enquanto pensava, um grito ecoou da rua. Ele se virou. É a Sofia. O coração dele disparou. A mulher estava do lado de fora da loja, seu telefone na mão, gritando por alguém. Não, não me toque! Ela estava ajoelhada agora, com as mãos na cabeça, como se um pesadelo estivesse se manifestando bem ali. O olhar de Lucas se fixou na cena e em um instante tudo ao seu redor se desfez. Ele deixou o pai para trás e correu até ela. O movimento da multidão se acumulou, murmúrios de preocupação e curiosidade. Os olhos de Sofia estavam arregalados, sua respiração acelerada. Ele tentou se aproximar, mas uma figura alta e robusta surgiu de trás dela. Um homem, rosto conhecido. Um amigo de infância de Lucas, Carlos. Saia da frente! Carlos gritou, olhando para Sofia como se ela fosse um fantasma. A confusão e a raiva em seus olhos eram palpáveis. Lucas parou, a mente girando. Por que Carlos estaria ali? Que ligação eles tinham? Carlos, Lucas disse, o coração acelerado. O que você está fazendo? Ela é perigosa. Você não sabe o que ela fez. Carlos avançou, mas Sofia fez um movimento de defesa. Pelo amor de Deus, não! Ela gritou. E a cena parecia um filme de terror. Olhares de reprovação se espalharam pela multidão. Pessoas comentando baixinho, avaliando cada movimento. Lucas queria entender. Sofia, o que está acontecendo? Ela virou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada gota uma pequena explosão de dor. Eu não sou quem você pensa que sou. A revelação pairou no ar como um trovão. O que estava acontecendo? Eu não posso explicar agora, mas você precisa se afastar dele. Antes que pudesse processar tudo, Carlos deu um passo à frente. Você não pode fazer isso, Sofia. Eles precisam saber da verdade. E então, em um movimento ridiculamente rápido, Sofia puxou algo do bolso, uma pequena chave. Não tinha mais tempo. O que quer que fosse, estava prestes a se tornar público. Uma sirene ao longe começou a tocar, um sinal de que a situação estava prestes a piorar ainda mais. Sofia lançou um olhar desesperado para Lucas. Um último vislumbre de conexão, antes que as luzes de um carro da polícia iluminassem o local, ecoando gritos e apressando a multidão. Lucas permaneceu paralisado, abismado, dois mundos colidindo à sua frente. Assim que a polícia se aproximou, a reviravolta total se instalou. O que Sofia realmente estava escondendo? Quem ele realmente estava se envolvendo? O que aconteceria a seguir? O ar estava pesado e cada segundo parecia uma eternidade. Ele sentiu um frio cortar sua espinha. O que quer que viesse agora, certeza que tudo mudaria para sempre. Lucas mal pôde processar o que estava acontecendo. A multidão se aglomerava ao redor de Sofia, seus olhares variando entre preocupação e curiosidade.
Ele sentiu um nó na garganta, sua mente zumbindo com perguntas. O que Carlos queria dela? Por que ela parecia tão apavorada? Ele precisava chegar até ela. Precisava entender. Volte! Lucas gritou para Carlos, o coração pulsando forte no peito. O que você tem a ver com isso? Mas Carlos parecia tomado por uma fúria que não fazia sentido. A atmosfera ao redor deles mudava rapidamente, como uma tempestade prestes a eclodir. Você não sabe quem ela realmente é, Carlos bradou, a voz ecoando pela loja, prendendo todos os olhares. As palavras dele eram como fogo, ardendo na mente de Lucas. Isso não é verdade, Carlos, Sofia respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela parecia mais frágil do que nunca. Você não pode dizer isso. Ele podia sentir a dor em sua voz. Mas o pânico na multidão estava crescendo. Murmúrios surgiram. As pessoas mais curiosas cochichando, algumas com expressões de desconfiança. Por que você está fazendo isso? Lucas perguntou a Carlos, tentando desviar a atenção do caos. Sabia que ele precisava ser a voz da razão. Mas Carlos não parecia disposto a parar. Ele avançou de novo, e Lucas se posicionou entre ele e Sofia. Cada músculo do corpo dele estava tensionado, o medo espremendo seu peito. Ela é uma fraude, mentiu para você! Carlos gritou. Toda a sua vida é uma mentira! A multidão recuou, o suspense no ar era palpável. O calor da situação era intenso, quase sufocante. Levou as mãos à cabeça, sua expressão se contorcendo de desespero. Não é assim que as coisas são, Lucas! Você não entende. Sua voz falhou, e ele viu a fraqueza em seus olhos. O que estava acontecendo? Dali, tudo aconteceu rápido demais. Um dos policiais, que havia chegado sem ser notado, pediu calma. Lucas tentou se concentrar, mas tudo girava em torno dele. Ele sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar, mas de um jeito que ele nunca esperou. Precisamos saber a verdade, o policial disse, olhando diretamente para Sofia. Você está sendo acusada de envolvimento em um esquema de fraude. As palavras caíram como um peso morto, arrastando tudo junto. Um murmúrio de choque correu pela multidão. Lucas olhou para Sofia, sem acreditar. É mentira! Não é! Carlos interveio, seus olhos brilhando com um triunfo não muito disfarçado. Ela enganou todo mundo. Lucas estava paralisado. A fraqueza no olhar de Sofia, a profundidade de tudo o que vinha à tona, suas esperanças e a conexão que sentia por ela, tudo se desvanecia. Como poderia ela estar envolvida em algo assim? Sofia, me diga a verdade. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Eu não da forma que você pensa. As palavras dela saíram entrecortadas, desesperadas. Espero que você acredite em mim, não é o que parece. Mas naquele instante, outro homem surgiu por trás do policial. Um homem alto, com uma expressão fria que Lucas não reconhecia. E se eu dissesse que ela é parte de algo muito maior do que você imagina? A voz de Carlos soou, um sussurro cortante na multidão. O que você faria, sabendo que pode estar ao lado da pior mentira da sua vida? Sofia se virou, o olhar petrificado. Não é verdade. Você não pode fazer isso. Ela olhou para Lucas, e a dor em seu olhar foi como um golpe. O pânico estava estampado em seu rosto, e Lucas sentiu que a realidade estava se desmoronando. Ele não sabia o que fazer. Seu coração estava em frangalhos, e a multidão o cercava, cada rosto carregando a mais profunda incredulidade. Tudo o que ele sentia por Sofia agora era envolto em dúvidas. Apenas me diga, estamos juntos nisto ou não? O dilema ecoou em sua cabeça. A sirene da polícia aumentou, intensificando a cena. Sofia estava ali, perdida entre a multidão e a verdade obscura que a cercava. O que ele faria agora? O que aquela revelação significava? E o pior, quem realmente era Sofia? O chão sob seus pés parecia escorregar, as certezas se fragmentavam. O desejo de acreditar nela se batia com a necessidade de saber a verdade. A tensão era palpável e Lucas percebeu que a partir deste momento, nada, absolutamente nada seria como antes. Lucas estava prestes a implodir.
O que Sofia dissera agora ressoava em sua mente como uma sinfonia de incertezas. Ele precisava de respostas, precisava entender por que ela estava sendo acusada e o que aquilo significava para ele. A multidão ao redor parecia ter parado o tempo. Os murmúrios eram como um eco distante em um abismo profundo. Lucas, você está ao lado de uma criminosa, Carlos gritou, seu rosto vermelho de indignação. Aqueles vários olhares julgativos pareciam se voltar para ele agora. A pressão aumentava. Ele hesitou, o coração a milhão. Você não é assim, né, Sofia? Sua voz saiu mais fraca do que esperava. Sofia se manteve de pé, as mãos tremendo ao lado do corpo. Por favor, só ouçam. Mas a voz dela não tinha a força necessária para cortar o barulho da multidão. O policial parecia hesitar, como se pusesse em dúvida a integridade de Sofia. E isso pesava sobre Lucas, como uma nuvem negra se formando sobre ele. A adrenalina tomou conta e ele decidiu agir. Ei, parem! Precisamos conversar! Todos vocês! Gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas enquanto tentava se manter firme, um novo som cortou o ar. Um carro, vindo rápido, não era um carro qualquer, era um SUV preto, e ele parou abruptamente em frente à loja. As portas se abriram e duas figuras imponentes saíram, vestindo ternos escuros. O clima mudou instantaneamente. Estamos aqui para levar Sofia com a gente, um deles afirmou, sua voz profunda ressoando como um trovão. Lucas congelou. Quem eram aquelas pessoas? O pânico começava a tomar conta de seus sentidos. Não! Vocês não podem fazer isso! Sofia gritou, sua voz traspassada de desespero. Vocês não podem! O murmúrio na multidão se intensificou. Que tipo de organização eles fazem parte? Algumas vozes ecoavam entre os curiosos, outros pareciam em choque. Estão aqui para prendê-la? A confusão só aumentava. Lucas começou a perguntar, mas um dos homens a interrompeu. Representamos a lei. Não se envolva. Essa mulher não é quem você pensa. A expressão de Sofia se contorceu em dor. Lucas, eu posso explicar, implorou. Mas tudo estava ficando rápido demais. E a sensação de que a cada segundo a verdade se distanciava se concretizava em seu peito. O segundo homem, com o olhar frio, avançou. Sabemos que ela está em contato com criminosos. Precisamos levá-la. E nesse momento, tudo se torna um emaranhado de emoções. Um nó apertado em seu coração. Decidido, Lucas se colocou entre os homens e Sofia. Não a levem. Ela não fez nada. Vocês têm que ouvir. Barulhos de reprovação começaram a surgir na multidão, e ele viu incredulidade em alguns rostos conhecidos. Qual sua relação com ela? Um dos homens perguntou. E Lucas sentiu o peso da pergunta. Ela é uma boa pessoa. Mas a resposta parecia fraca mesmo para ele. Essa boa pessoa fez parte de um grande esquema de roubo. Não é só um telefone que ela está envolvida. A mensagem que mandou é a ponta do iceberg, disparou Carlos, agora se sentindo triunfante. O coração de Lucas afundou. O que Carlos estava insinuando? Uma parte de sua segurança estava se desfazendo, e tudo estava perdido. Ele não poderia acreditar. Mas então, olhos de Sofia brilharam com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Lucas, escute, não sou uma criminosa, estava sob ameaça, sou uma agente infiltrada. Meu trabalho é descobrir essa organização. Um silêncio chocante tomou conta do ambiente. Agente infiltrada? O que ela estava dizendo? E então, uma revelação maior e muito mais aterrorizante. Você não pode estar falando sério. Lucas murmurou, confuso, sentindo que o chão havia desaparecido sob seus pés. Você estava me usando? Não era assim. Você não entende. A vida dela estava em perigo. A tensão havia se transformado em caos, as vozes se misturando em acusações e descrença. Um novo grito cortou o ar. A multidão reagiu e Lucas virou-se. Uma figura conhecida se destacava. Era Clara, sua filha, assustada e confusa. Papai, o que está acontecendo? O mundo de Lucas girou e ele olhou para Sofia, que estava prestes a ser levada.
enquanto a falácia do amor e da confiança se desmantelava ao seu redor. Ele tinha que decidir, proteger Sofia ou proteger Clara. E então, como se o universo decidisse que isso não era suficiente, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão veio de trás do SUV. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou. O que estava acontecendo? A vida dele estava prestes a mudar de uma forma que nunca poderia imaginar, mas já era tarde demais para voltar atrás. O barulho da explosão ainda ecoava na mente de Lucas. E Neil Gauss, seu olhar se fixava em Sofia, que parecia mais perdida do que nunca. O pânico estava estampado em seu rosto e o desespero na sua voz era como uma faca que cortava seu coração. Mas, antes que ele pudesse reagir, outra figura surgiu entre os policiais. Era uma mulher, alta, com cabelos curtos e uma presença imponente. A roupa dela não deixava dúvidas. Era uma oficial da polícia, mas nada como as que Lucas conhecera. Em vez de um uniforme padrão, ela vestia um terno escuro que a fazia parecer uma executiva de alto escalão. E enquanto todos estavam distraídos com a cena, ela se aproximou de Sofia, suas feições sérias contrastando com a confusão ao redor. "Solteia!" ela gritou, fazendo a multidão se calar instantaneamente. Todos se viraram para ela, e Lucas sentiu um arrepio na espinha. Qual era a conexão dela com Sofia? "Você não pode levá-la." Ele se interpôs, sem saber ao certo o que estava fazendo. Mas era tarde demais. A oficial já estava diante de Sofia. "Você não deve estar aqui. Siga-me", ela ordenou, com um tom firme que não tolerava resistência. Sofia a encarou, o olhar confuso, como se tentasse decifrar algo que parecia essencial. O medo em seus olhos era palpável. "Não! Vocês não podem levar ela! Sofia não fez nada!" Lucas gritou novamente, mas as palavras pareciam perder-se no ar, já que a multidão começou a se agitar. O homem que estava com a oficial segurou Sofia pelo braço, e Lucas a viu tremer levemente. Uma sensação de impotência tomou conta dele. "Lucas, eles têm que entender", Sofia implorou, sob a pressão da oficial. A sirene ainda soava ao fundo, um triste lembrete do caos que estava se desdobrando. Mas então, no meio de todo aquele tumulto, um disparo. Um som agudo cortou a confusão e Lucas se virou, horrorizado. Uma outra multidão havia se formado, mas essa era diferente. Pessoas com rostos cobertos surgiram do nada, e um deles apontou uma arma em direção ao oficial. O murmurinho entre os espectadores se transformou em gritos de desespero, e a tensão se intensificou. O golpe foi traiçoeiro. "Deixa ir!" um deles gritou em um tom feroz. O vidro da loja refletia a luz da sirene, criando um espetáculo de cores. Mas Lucas não se importava. O mundo ao seu redor sumia, deixando apenas Sofia e a maré de incertezas que a cercava. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas que tinham surgido do nada? E mais importante, o que Sofia realmente sabia? "Lucas, confia em mim!" Sofia gritou em meio ao caos, mas suas palavras soaram distantes. Ele queria, mas a dúvida crescia dentro dele como um monstro alimentado pelo medo. "Quem são esses caras?" Fez questão de perguntar ao homem que parecia controlar a situação. "O que estão fazendo aqui?" O homem rostou com um olhar ameaçador e se aproximou, mas antes que pudesse responder, mais disparos foram ouvidos. O tiro tinha partido de outro lugar. A sensação de um mundo desmoronando tomou conta de todos. As pessoas começaram a correr, empurrando-se para as saídas, tentando escapar do que parecia virar um verdadeiro filme de terror. A explosão, os gritos, as armas, tudo estava se misturando. E então, o pior aconteceu. O homem de terno que estava com a oficial revelou algo surpreendente. "Sofia, estamos aqui para te resgatar." A frase ecoou na mente de Lucas como um relógio quebrado, repetindo sem parar. Resgatar? O que isso significava? Sofia, que estava em prantos, olhou para o homem com uma nova luz nos olhos. "Carlos, você me encontrou." A revelação a transformou. O receio se desfez,
e em seu lugar surgiu uma força que Lucas não havia visto antes. Todo aquele medo e incerteza adquiriram um novo rosto. Você é uma traidora, Sofia! E agora eles virão atrás de você! Carlos gritou. O tom de acusação preenchia o espaço. O conflito que estava tomando conta se tornava cada vez mais intenso. Lucas estava atordoado. Ele não apenas tinha que lidar com a confusão em volta dele, mas também com seus sentimentos pela mulher que parecia mudar de rosto a cada segundo. A intimidade que sentia por ela começou a se misturar com medo e dúvida. E enquanto as coisas começavam a saírem do controle, ele percebeu que o verdadeiro conflito não estava apenas no exterior, mas dentro dele mesmo. Quem você realmente é, Sofia? Lucas sussurrou, na esperança que ela pudesse finalmente lhe dar uma resposta. Mas antes que pudesse se aprofundar, a cena ao redor dele se dividiu. Os disparos continuavam, e em meio a toda aquela confusão, o olhar dela, um misto de paixão e desespero, o fez questionar tudo o que sabia. E então, como um golpe de misericórdia, uma nova revelação caiu sobre ele. Sofia não era apenas uma agente infiltrada. Ela fazia parte de uma organização clandestina muito maior que. Todos eles imaginavam um segredo enterrado que poderia mudar suas vidas para sempre. O som das sirenes agora parecia uma música sinistra, e Lucas sabia que naquele momento todas as suas certezas estavam prestes a desaparecer. O que viria agora? Ele só podia esperar que a verdade não o consumisse junto com tudo que ele amava. Lucas ainda estava paralisado, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A multidão ao redor parecia uma massa indistinta de rostos em pânico, mas tudo que ele conseguia ver é a Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agente infiltrada? Sua voz mal saía, como se estivesse em choque, e enquanto ele a encarava, um ar de certeza começava a se formar. Sim, Lucas, é verdade, mas eu não sou a vilã que Carlos pinta. Estou aqui para desmantelar uma rede de tráfico de pessoas, um submundo que você não faz ideia que existe. E as palavras dela o acertaram como um soco no estômago. Mas Carlos sabe disso. Ele está tentando me parar. O tumulto na loja se intensificou quando o homem que segurava Sofia começou a aproximá-la do SUV. Um brilho de triunfo nos olhos enquanto os policiais tentavam restabelecer a ordem ao redor. O coração de Lucas batia forte. Ele não podia deixar que a levassem sem saber a verdade. Não se aproxima! Lucas gritou de novo, se lançando em direção a eles. Ele não sabia de onde tirou a coragem, mas algo dentro dele clamava por ação. A última coisa que queria era perder a chance de entender Sofia completamente. Mas a figura da oficial de terno os interrompeu. Solteia, você precisa vir conosco, ela disse com firmeza, mas a maneira como olhou para Sofia era ao mesmo tempo autoritária e solidária. O que estava acontecendo? Aquela mulher parecia saber mais do que estava dizendo. Ela é uma criminosa! Carlos insistiu, e Lucas se virou, um calor de raiva subindo pela sua nuca. Você não sabe o que está falando. Mas a expressão dele refletia mais medo do que certeza. O que Carlos realmente sabia? E por que Sofia estava tão próxima dele? Então, em uma fração de segundo, algo estourou. O barulho de um tiro ecoou, e um dos homens que estavam no SUV caiu ao chão, espirrando uma mancha vermelha no vidro da loja. O pânico tomou conta novamente. O que estava acontecendo? O coração de Lucas disparou, e ele olhou para Sofia, que agora estava em choque. A cena se desenrolava como um pesadelo ganha-vida. Chamas começaram a surgir no SUV e as pessoas se dispersavam em todas as direções. O caos dominou a cena. Sofia, venha comigo, Lucas gritou, pegando a mão dela. Sentia a determinação dela tremendo, mas ao mesmo tempo percebia a fragilidade. Precisamos sair daqui. Ela se virou para Carlos, que estava empurrando a multidão em pânico. Você não pode me deixar aqui. Essa não pode ser a maneira de acabarmos. Seus olhos procuravam um entendimento, uma conexão. Lucas nunca havia visto tanto desespero.
E naquele instante, um novo tiro cortou o ar. A oficial que havia gritado para levá-la foi atingida. Ela caiu, o corpo se desfazendo e uma queda silenciosa. O olhar vazio deixando uma sensação de terror fatal. Lucas congelou, sentindo um grito preso na garganta. Não apenas a vida da oficial se apagou diante dele, mas também o que estava em jogo para todos ali. Não, 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 Sofia disse, sua voz quebrando. Lucas sentiu seu coração parar. Ele virou-se para ela, mas Sofia estava perdida. A fachada da mulher forte começando a desmoronar. Eu nunca quis que isso acabasse assim. E com isso, uma nova onda de raiva e medo tomou conta dele. Fuja, Lucas! Vá agora! Sofia gritou, mas ele estava paralisado. O que aconteceria agora? A ideia de deixá-la para trás o consumia por dentro. Mas ela estava certa. Era uma retirada ou um enfrentamento. Ele teve que decidir. Antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma explosão abalou a loja. O vidro se espalhou, cortando por toda parte, e Lucas caiu para o chão, aterrorizado. Uma fumaça negra começou a inundar o ambiente, estrelas brilhantes de caos e destruição surgindo à sua volta. Percebeu que o tempo tinha parado e tudo parecia irreal. Essa não era a vida que ele tinha planejado. Clara! Ele gritou, procurando por sua filha na confusão, mas o pânico havia engolido a loja. Estava perdido em meio ao desespero, enquanto fumaça enchia seus pulmões. Já não sabia se poderia encontrar Sofia ou sua filha novamente. Nada era o que parecia. O que tudo isso queria dizer? O que realmente estava acontecendo? E Sofia, se era uma agente infiltrada, qual seria seu papel em todo esse caos? Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar surgiu do outro lado. Clara, com medo, mas ainda firme. E ao seu lado, Carlos. O que isso significava? Um novo dilema se formava, e Lucas se sentiu engolido pelo desconhecido novamente, sem saber para onde ir ou em quem confiar. As respostas que ele tanto buscava estavam mais distantes do que nunca, e a verdade continuava escondida nas sombras. Clara estava ali, com os olhos arregalados, cercada pelo caos. O tiroteio havia causado uma onda de pânico que parecia engolir tudo. Lucas a viu e, por um momento, seu coração ficou dividido. Ele queria correr até ela, protegê-la de qualquer coisa que pudesse acontecer. Mas Sofia estava à sua frente, e um instinto profundo o impediu de se afastar. Lucas! Clara gritou. A voz dela tremia. O que está acontecendo? Ele olhou para a filha, após beijar cada canto da loja que estava tão familiar, agora transformada em um pesadelo. Fique calma, filhinha. Eu vou cuidar de você. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele não tinha ideia de como poderia fazer isso. A fumaça escurecia tudo. Todo o ambiente parecia um filme de ação. A oficial caída, os gritos, os homens com armas. Tudo isso deixava Lucas sufocado. Ele se virou novamente para Sofia, que estava sem palavras. A expressão de desespero fazendo surgir um impulso dentro dele. Mas antes que ele pudesse falar, o homem alto e ameaçador que segurava Sofia fez um movimento brusco. Solteia, você vai comigo. Diante do alvoroço, algo inesperado aconteceu. Um dos homens com armas, atrás do SUV, tirou algo do bolso e correu na direção da oficial caída. Lucas sentiu que o mundo parou. Um grito se desprendeu da garganta de Sofia, mais um lamento de pura agonia. O homem não estava atrás do oficial para ajudar. Ele estava com um sorriso maníaco e uma intenção terrível. Não, não faça isso! Sofia gritou, e o pânico em sua voz ecoou entre as paredes da loja. Mas era tarde demais. O estrondo de um segundo tiro estourou na atmosfera, e todos os olhares se voltaram para o homem, que agora se dirigia a Sofia. Eu sou seu verdadeiro responsável, Sofia. Ele soltou e a incredulidade fez seu coração parar por um instante. Você acha que estava em uma operação solo? Eu estou por trás de tudo, e você só é mais uma peão. O que lhe dissera não fez sentido. Lucas olhou para Sofia, esperando que ela explicasse.
O horror se formava na expressão dela, enquanto sua respiração acelerava. Você está mentindo, ela gritou, mas a resolução em sua voz vacilava. É isso mesmo! Toda essa história de agente infiltrada, um emaranhado de mentiras. Você realmente acreditou que estava fazendo a coisa certa? O homem gargalhou, e Sofia caiu de joelhos, o choque a minando. Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras daquele homem ressoaram como um eco terrível das dúvidas que ele tinha. Se tudo era uma farsa, quem era realmente Sofia? O que havia contado a Lucas estava em questão. E a dor cruzou seu olhar quando ele percebeu o abismo de confiança que começou a se formar entre eles. Você não pode acreditar nele, Lucas. Sofia implorou, as lágrimas escorrendo por sua face. Era como se a confiança que havia construído com ele estivesse desmoronando em um instante. Mas a revelação não parou por aí. O homem levantou a arma, estática no ar, e o caos parecia reverberar ao redor. Esta história termina hoje, declarou, apontando a arma diretamente para Sofia. O mundo de Lucas ficou escuro. O tempo perdeu o sentido. Ele sentiu um nó na garganta. E em um instante de clareza e determinação, saltou à frente. Não, você não vai fazer isso. E se jogou na frente dela, em um movimento puro de amor e medo. O tiro ecoou, mas não um disparo mortal. Um grito ecoou na loja. A figura de Carlos cambaleou ao lado da porta, seu corpo se desmanchando sob um novo ataque. O que aconteceu? Lucas não compreendia, enquanto a verdade girava ao seu redor como um vendaval. Ele olhou para o homem em choque. O que se desenrolava ali parecia uma cena tirada de um filme, mas a realidade era muito mais grotesca. Você! Carlos balbuciou com dificuldade. Viu? Eu disse que não era só uma simples operação. O sangue escorrendo e refletindo a luz da sirene que piscava. Clara gritou, e o horror tomou conta de Lucas. A cena à sua frente não era apenas um embate. Era um desdobramento de mentiras e segredos, mais profundo do que poderia imaginar. Sofia olhou para Lucas, e a conexão que uma vez sentiram pulsou com uma força renovada. Você precisa saber a verdade. Carlos não é quem você pensa. Nessa revelação, as emoções dele se misturavam em um turbilhão, e a dor em seu coração parecia esmagá-lo. Mas o que mais uma vez rasgou sua realidade foi o último olhar de Carlos, o homem que havia conhecido como amigo de infância, que agora revelava uma traição que desafiava tudo. Você vai descobrir a verdade, Lucas. Tudo isso é só o começo. E nesse momento, a multidão, o tiroteio, a fumaça e o desespero se entrelaçaram em um destino incerto. O que é que estava a acontecer? O mundo estava desmoronando. E tudo o que Lucas sabia se tornava poeira em seus dedos. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma certeza se cristalizava no fundo do seu ser. A batalha que se desenrolava ia muito além do que ele poderia imaginar, e ele estava preso no centro dela. O que mais estava por vir? Lucas estava paralisado. O olhar de Sofia, tão repleto de medo, fazia seu coração se contorcer. O homem ameaçador, a figura que agora se revelava um verdadeiro traidor, se aproximava na direção dela. Ele sentiu um aperto no peito. O tempo parecia correr mais devagar. A multidão estava em alvoroço, mas tudo que Lucas conseguia ouvir era seu próprio coração disparado. Estou aqui para acabar com o osso, o homem disse, a voz firme, mas cheia de uma raiva insensata. Sofia ficou paralisada, como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Ela tinha um brilho de desespero nos olhos. Lucas continuou a ficar à frente dela. Seu instinto protetor predominava. Ele se virou rapidamente para a multidão, buscando compreendê-los. As pessoas estavam paradas, as expressões no rosto delas refletindo a confusão, o medo. Clara! Ele gritou, tentando localizar sua filha na multidão de corpos em pânico. Mas um novo tiro disparou e a voz dela foi sufocada por gritos de terror. Ele olhou para trás e viu que Carlos havia se levantado novamente, com uma expressão serena. Lucas,
A verdade é que você está apenas começando a entender. E antes que Lucas pudesse processar, Carlos desviou o olhar para a porta de saída da loja. E então, como se o tempo tivesse acelerado, um grupo de homens encapuzados invadiu a loja. A cena se transformou em um frenesi. As pessoas gritavam, corriam em direções diferentes e o ar estava pesado com a fumaça da explosão. A adrenalina tomou conta de Lucas. Ele não podia mais ficar parado. Precisamos sair, ele gritou para Sofia. Mas a mulher antes tão forte agora parecia deslocada e perdida, como se estivesse presa em um labirinto de sombras. Como você pôde se envolver com eles? O que mais você não me contou? A dúvida estava clara na sua voz, e uma ponta de traição cortou o que ele sentia. A conexão entre eles desapareceu, desmoronando junto com a confiança. Não é assim que você pensa. Sofia gritou novamente, mas o desespero em seu olhar a denunciava. Ela estava lutando com algo interno, algo que Lucas não conseguia entender. O homem diante deles, tão ameaçador, estava rindo, um riso de vitória que ecoava. Lucas respirou fundo, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Eu não posso deixar que alguém te machuque. E apenas nesse momento, ele viu um brilho metálico na mão de um dos homens encapuzados. Algo na sua mente disparou um alerta. Cuidado! Antes que pudesse se mover, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma explosão ensurdecedora iluminou o ambiente. Vidros se estilhaçaram. O som ecoou como um trovão. Lucas se lançou para proteger Sofia. Mas quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova e chocante revelação surgiu. Entre os homens, um deles era Clara. Clara, não! Lucas gritou, o terror tomando conta de seu coração. Horas de preocupação e amor incondicional se transformaram em uma fraqueza agonizante ao vê-la ali. A expressão dela estava cheia de determinação. Uma máscara de frieza que não combinava com a inocência da criança que ele conhecia. Eu sei o que eu tô fazendo, pai. Clara respondeu, e a voz dela não era a de uma criança assustada, mas de alguém preparada para enfrentar o perigo. Eu sou parte disso também. Os olhos de Lucas se abriram em espanto, sua mente processando cada palavra. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? Os olhares se cruzaram, e Lucas mal podia respirar. A verdade era que tudo ao seu redor estava mudando. Sofia, Clara e aquela nova faceta que a filha revelava. Ela havia sido puxada para esse mundo, sem que ele soubesse. E agora, tudo o que Israel queria proteger estava prestes a desmoronar. Clara! Lucas a chamou, a dor cravada nas palavras. Mas Clara não hesitou. Deixe-me fazer isso, pai. Eu posso ajudar. E assim, enquanto a fumaça se dissipava e a confusão aumentava, Lucas entendeu que uma tempestade ainda maior estava se formando. Agora, ele não lutava apenas por Sofia, mas pelo futuro de sua filha. E ao olhar para o caos próximo, ele percebeu que a linha entre o bem e o mal estava mais borrada do que nunca. O que estava por vir? Ele precisava de respostas, de decisões, mas acima de tudo, ele precisava salvar sua família. Nesse jogo perigoso, o tempo estava se esgotando, e a pergunta que ficou em sua mente era: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Lucas estava paralisado. O olhar de Sofia, tão repleto de medo, fazia seu coração se contorcer. O homem ameaçador, a figura que agora se revelava um verdadeiro traidor, se aproximava na direção dela. Ele sentia um aperto no peito. O tempo parecia correr mais devagar. A multidão estava em alvoroço. Mas tudo o que Lucas conseguia ouvir era seu próprio coração disparado. Clara! Ele gritou, tentando localizar sua filha na confusão de corpos em pânico. Mas um novo tiro disparou, e a voz dela foi sufocada por gritos de terror. Ele olhou para trás e viu que Carlos havia se levantado novamente, com uma expressão serena. Lucas, a verdade é que você está apenas começando a entender.
E antes que Lucas ficar parado, precisamos sair, ele gritou para Sofia. Mas a mulher, antes tão forte, agora parecia deslocada e perdida, como se estivesse presa em um labirinto de sombras. Como você pode se envolver com eles? O que mais você não me contou? A dúvida estava clara na sua voz, e uma ponta de traição cortou o que ele sentia. A conexão entre eles desapareceu, desmoronando junto com a confiança. Não é assim que você pensa. Sofia gritou novamente, mas o desespero em seu olhar a denunciava. O homem diante deles, tão ameaçador, estava rindo, um riso de vitória que ecoava. Lucas respirou fundo, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Eu não posso deixar que alguém te machuque. E apenas nesse momento, ele viu um brilho metálico na mão de um dos homens encapuzados. Algo na sua mente disparou um alerta. Cuidado! Antes que pudesse se mover, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma explosão ensurdecedora iluminou o ambiente. Vidros se estilhaçaram. O som ecoou como um trovão. Lucas se lançou para proteger Sofia, mas quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova e chocante revelação surgiu. Entre os homens, um deles era Clara. Clara, não! Lucas gritou, o terror tomando conta de seu coração. Hora de preocupação e amor incondicional se transformaram em uma fraqueza agonizante ao vê-la ali. A expressão dela estava cheia de determinação, uma máscara de frieza que não combinava com a inocência da criança que ele conhecia. Eu sei o que eu tô fazendo, pai. Clara respondeu, e a voz dela não era de uma criança assustada, mas de alguém preparada para enfrentar o perigo. Eu sou parte disso também. Os olhos de Lucas se abriram em espanto, sua mente processando cada palavra. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? Os olhares se cruzaram e Lucas mal podia respirar. A verdade era que tudo ao seu redor estava mudando. Sofia, Clara e aquela nova faceta que a filha revelava. Ela havia sido puxada para esse mundo sem que ele soubesse. E agora, tudo o que Israel queria proteger estava prestes a desmoronar. Clara, Lucas a chamou, a dor cravada nas palavras. Mas Clara não hesitou. Deixe-me fazer isso, pai. Eu posso ajudar. E assim, enquanto a fumaça se dissipava e a confusão aumentava, Lucas entendeu que uma tempestade ainda maior estava se formando. Agora, ele não lutava apenas por Sofia, mas pelo futuro de sua filha. E ao olhar para o caos próximo, ele percebeu que a linha entre o bem e o mal estava mais borrada do que nunca. O que estava por vir? Ele precisava de respostas, de decisões, mas acima de tudo, ele precisava salvar sua família. Nesse jogo perigoso, o tempo estava se esgotando e a pergunta que ficou em sua mente era: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Então, em um estalo, tudo mudou. O homem encapuzado que estava prestes a atacar congelou. A presença de Clara estava causando uma onda de hesitação, um momento de incerteza. Todos ao redor estavam em choque, mas o homem olhou fixamente para Clara e, em vez de atacar, abaixou a arma. Você é uma de nós, o homem exclamou, e Lucas se sentiu aterrorizado. O que ele queria dizer com aquilo? Você é uma traidora, gritou um dos outros homens, e as palavras cortaram o ar como uma faca. O mundo parecia girar. Essa reviravolta não era simplesmente sobre quem estava do lado certo ou errado, mas sobre Clara. O peso das revelações começava a desmoronar a realidade que Lucas acreditava conhecer. Não, Clara, não pode ser, ele gritou, o desespero se tornando insuportável. Mas a expressão de Clara estava mudando. Uma chispa de entendimento surgiu em seu olhar, como se ela finalmente fosse ver a verdade. Papai, eu tive que fazer isso. Eles são poderosos e eu estou do lado deles agora. E a declaração caiu como uma bomba. O que isso significava? Os gritos se calaram enquanto Lucas tentava absorver a avalanche de sentimentos. Agora, a sua filha estava no centro.
Ela fazia parte dessa vida. Que vida era essa? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a realidade caía sobre ele como uma avalanche. E quando o silêncio se estabeleceu, tudo o que Lucas sabia se desfez em poeira, deixando um questionamento. Quem ele poderia realmente confiar? A batalha que estava apenas começando. E os laços que haviam se formado começavam a se dissolver no ar pesadamente carregado. E a verdade chocante que ele agora enfrentava. Clara, sua única filha, se tornara uma peça nesse jogo perigoso. O que mais ele não sabia? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Lucas olhou para Clara, sua filha, e o desgosto apertou seu coração. Deixe-me entender. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar do lado deles. A angústia em sua voz era inconfundível. Ele se sentia em um pesadelo, perdido entre as pessoas que mais amava. Pai, eu sei o que eu estou fazendo. Clara respondeu, mas a determinação em sua voz soava estranha, como se ela estivesse muito além da criança que ele conhecia. Sofia e o homem encapuzado trocavam olhares significativos, e Lucas percebeu que havia um jogo maior em curso. Eu preciso fazer isso. Para ajudar, para salvar todos nós. O homem ao lado de Clara parecia de alguma forma aliviado, mas deixava transparecer a ameaça. A verdade sempre vem à tona, Lucas. Você só precisa estar disposto a encontrá-la. E aquilo ressoou em um eco de desespero. A mentira, a traição, tudo aquilo o cercava como um manto escuro. A atmosfera estava elétrica. Sofia, jogada entre as sombras de suas escolhas, parecia vacilar, o olhar quebrado e desesperado. Lucas, precisamos nos unir. Não é o que eles estão tentando fazer. O que eles querem é nos dividir. As palavras dela vibravam com uma urgência que ele sentiu nos seus ossos. O que começara como um dia comum, agora era um conflito de vidas e verdades. Unir? Lucas perguntou, sentindo um nó no peito. Você realmente acha que podemos juntar nossas forças agora? Sua voz falhou, mas no fundo, um desejo ardente de proteger Clara e descobrir a verdade o impulsionava. Atrás dele, a fumaça começava a se dissipar lentamente, e a realidade à sua volta não parecia mais a mesma. Não havia certeza sobre o que aconteceria a seguir. Sim, a única maneira de sair disso é enfrentando a verdade, Lucas. Sofia insistiu. Uma onda de desespero em seus olhos fez Lucas hesitar. Ele a queria, mas quanto mais abria seu coração, mais a incerteza engoliria qualquer esperança que tivesse. E então, um grito cortou o ar. Vocês estão perdidos! Carlos, agora ensanguentado, ainda se levantava no fundo da loja. A verdade é que vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Como aquilo, Lucas sentiu uma onda de revolta que quase o cegou. Como aquilo tudo poderia ter ido tão longe? No calor daquela confusão, ele finalmente enxergou o que precisava fazer. Correndo até Clara, ele segurou seu braço. Vamos sair! A intensidade na voz dele fez a menina hesitar. Os olhos dela, cheios de confusão. Mas havia algo mais ali, um chamado à ação, uma escolha. Você tem certeza de que devemos fazer isso? Clara perguntou, mas Lucas não tinha tempo para hesitar. Precisava confiar. Sim, confiemos um no outro. Prometa que não olhe para trás. A intensidade do momento parecia derreter o espaço entre eles. Ele não tinha ideia se estariam a caminho da salvação ou da destruição, mas sabia que o laço de amor que existia entre eles era o mais forte. Segurando a mão de Clara, Lucas olhou de volta para Sofia, que estava prestes a ser puxada para o caos novamente. Vou proteger ela, Lucas! Clara gritou, agora um pouco mais confiante. A determinação estava crescendo em seus olhos. Lucas não podia acreditar que a criança que ele conhecia estava assim, transformando numa jovem forte. Ele virou-se para Sofia. Confia em mim. Juntos podemos enfrentar isso. E em um momento de lucidez, Sofia assentiu.
Um novo brilho renascia nela. Sem pensar, Lucas deixou Clara em direção à saída. E Sofia o seguiu. O movimento parecia quase coreografado, uma dança de sobrevivência em meio ao caos. E enquanto caminhou juntos, uma nova esperança começou a se acender. Mas apenas quando estavam prestes a escapar, uma explosão perto da entrada fez o chão tremer, e tudo ao seu redor pareceu desmoronar. E no meio daquela fumaça, eles se enfrentaram com a dúvida novamente. E se isso for apenas o começo? Clara perguntou, desafiando Lucas a encarar a verdade estrondosa que os cercava. Ele olhou para ela, sentindo o aperto no peito. Não tinha resposta. E, nesse turbilhão, uma pergunta ficou em aberto. Qual era o futuro que estava à frente deles? E o que aquilo significaria tanto para a vida de Lucas quanto na vida de sua filha? O tempo diria, sempre diria. E agora, querido leitor, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoro saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal de forma decisiva.